No vídeo anterior desta série estive aqui a mostrar então a manipulação de bases de dados utilizando o Forge. Mas o que nós vamos encontrar com maior frequência nas frameworks mais avançadas de PHP é um Database Migrations. Na prática não faz exatamente a mesma coisa, mas faz se calhar um bocadinho melhor. O que é que são as migrações ou as migrations? Basicamente as migrations são um mecanismo conveniente para nós podermos alterar a estrutura da nossa base de dados de uma forma organizada. Ora, o que é que isto significa dizer? Nós podemos editar fragmentos em SQL à mão, literalmente. Isto é, eu posso chegar aqui ao meu ADSQL e andar a adicionar e remover tabelas na minha base de dados. Em última análise, podemos, inclusive, no final de termos o nosso projeto estruturado e a nossa base de dados com o seu esquema definitivo, fazer uma exportação da nossa base de dados para um fecheiro .SQL e depois distribuir pelos outros colaboradores da nossa empresa que trabalham no mesmo projeto, para eles poderem importar essa base de dados para o seu sistema e ficarem exatamente com uma base de dados com a mesma estrutura que eu tenho no meu computador. Bom, mas de facto aqui as migrações ou as migrations vêm colmatar essa questão. De que forma? Migrations traduzem-se na criação de fecheiros específicos dentro de uma localização específica do nosso projeto e depois, utilizando a linha de comandos com o PHP Spark, nós vamos ter a oportunidade de dizer à nossa base de dados que queremos atualizá-la em termos estruturais. Bom, isto dito desta maneira parece um pouco estranho, mas nós vamos ver neste vídeo como é que isso acontece na prática. Não vamos obviamente estar a escalpelizar todas as informações, até porque existem aqui algumas sobre database groups e namespaces, que são possibilidades que nós temos para além da possibilidade mais básica, que é criar um fecheiro, nesse fecheiro definir, por exemplo, a estrutura de tabelas da nossa base de dados e depois executar essa migração para que essa tabela seja criada na nossa base de dados. Então nós vamos fazer aqui algo relativamente destrutivo. Nós temos aqui esta tabela de clientes que tem esta estrutura que eu criei diretamente no ADSQL. Mas vamos imaginar que a tabela de clientes nem sequer vai existir, só temos o loja online completamente vazio. Bom, como é que nós vamos fazer aqui isto? Em primeiro lugar, antes de eu eliminar esta tabela, eu vou criar uma migration e vou fazê-lo da forma que eu acho mais correta, no sentido em que é a forma utilizada por outras frameworks, como é o caso, por exemplo, do Laravel, e que é através da linha de comandos. Bom, como é que isto acontece? Para quem não está familiarizado com o PHP Spark, ele já vem instalado, ou já vem incluído dentro do próprio CodeIgniter. E o PHP Spark é o equivalente no Laravel ao PHP Artisan, sendo que o PHP Artisan é um script bastante mais avançado, com muito mais funcionalidades. O PHP Spark tem algumas funcionalidades, nomeadamente para a criação e utilização de migrations. Bom, eu vou abrir aqui um terminal. O terminal vai obviamente abrir na raiz do meu projeto e se eu fizer aqui um PHP Spark, nós vamos ter aqui uma listagem das funcionalidades que o PHP Spark nos permite fazer. E reparem que não são muitas. Neste caso tem o help, que apresenta esta informação. Tem uma lista dos comandos disponíveis. Nós podemos aqui testar, colocar list. Okay? É exatamente a mesma coisa. Depois tem aqui umas verificações, no sentido de verificar se os namespaces estão corretamente definidos. Ora, se nós não alterarmos isto, o resultado será uma tabela com o found yes, yes and yes. Depois temos ainda aqui as routes, o que quer dizer que nós, se estivermos a trabalhar com routes, vamos poder ter aqui uma listagem que o sistema vai verificar de todas as routes. E eu estou a fazer estas apresentações aqui porque quem quiser trabalhar com Laravel vai utilizar muito o PHP Artisan, e o PHP Artisan tem funcionalidades muito semelhantes. E depois temos aqui, então, também um Auto Detect Routes, o Serve, que é para criarmos um servidor, o Session Migration, que gera uma migração do fecheiro para uma base de dados para sessões. Enfim, não vamos estar aqui a tratar isso. Mas relativamente ao database, tem o dbSeed, tem a ver com o tema seguinte, que é o seeding, mas temos aqui uma área relacionada com
as migrations. Ok? E neste caso temos aqui várias migrations possíveis, ou vários comandos. Temos o migrate, temos o migrate create, refresh, rollback e status. Ok, para criarmos uma migration, nós temos que fazer o seguinte. Vamos olhar aqui, eu tenho aqui já uma migration criada, eu vou fazer aqui um delete deste fecheiro e vocês vão encontrar aqui na estrutura do vosso projeto uma pasta app database e dentro dela temos uma pasta seeds e outra pasta migrations. Ao utilizar aqui o PHP Spark para criar uma migration, o que o sistema vai pedir é que eu indique qual é o nome dessa migration, mas vai colocar um prefixo com a data, hora e dia e hora, enfim, vai criar aqui um prefixo que nós já vamos ver na prática. Se eu colocar aqui, por exemplo, PHP Spark migrate e agora vamos colocar aqui 2 pontos create e agora vamos colocar aqui clientes, ok? Neste caso o que eu estou aqui basicamente a dizer é que quero criar uma migration exclusivamente destinada à minha tabela de clientes. Então eu vou aqui pressionar o return e o que o CodeIgniter me vai fazer é isto. CodeIgniter Client Line Interface Tool, versão 4.03. No momento em que estou a gravar este vídeo já existe a versão 4.04. O server time dá-me aqui o tempo do servidor e que depois é utilizado, como vocês podem facilmente observar, para criar aquele prefixo todo que ali está, sendo o dia, o mês, ou melhor, o ano, o mês e o dia e a hora, e depois com o underscore e o nome que eu lhe dei, ok? Clientes. Ora, o que é que acontece com este fecheiro? Se eu agora aqui o abrir, vocês vão ter a oportunidade de verificar, eu vou aqui baixar o meu terminal, que temos aqui esta estrutura com duas funções. É uma classe chamada clientes, que é uma extensão de uma outra classe interna do CodeIgniter que se chama Migration. E aqui nós vamos ter também uma estrutura muito similar àquilo que acontece no Laravel. Temos um up e temos um down. O que é que significa? Que quando eu quiser fazer uma migration, isto é, executar o comando para fazer uma migração, a função que vai ser executada é a primeira. Se eu quiser fazer um migration rollback, que é voltar atrás naquilo que eu fiz, é esta a função que vai ser executada. E, portanto, o código que eu inserir aqui no meio é o código que vai ser executado. Há aqui um aspecto importante de referir e que é o seguinte. Esta classe Migration já contém disponível para nós podermos usar neste caso aqui na documentação está aqui explícito, isto é, nós temos já disponíveis aqui para usar, eu não quero aqui falhar, o DB, que é o DB Connect, etc. E também temos o Forge. Conseguimos chegar a eles através da expressão this. Então significa que se eu quiser criar aqui a tabela, neste caso a tabela clientes, eu vou fazê-lo da seguinte forma. This Forge e vou adicionar aqui add fields, ou neste caso add field. Eu poderia criar primeiro um array e depois colocá-lo aqui dentro, mas eu posso fazer diretamente aqui, não tem qualquer problema. Ora, eu vou criar uma estrutura muito semelhante àquela que eu tenho aqui. Tenho um ID cliente, tenho um nome, aliás vou pegar aqui nestas indicações, só meramente para me guiar, e por conseguinte vou colocá-las aqui dentro de um comentário. Ok, vamos colocar aqui isto da forma correta, portanto eu vou colocar aqui um comentário só para largar aqui o texto dentro, para poder ver o nome e algumas características. Aqui eu sei que é um date time também deste tipo, ok? Então nós vamos colocar aqui o ID cliente e este ID cliente vai conter aqui as suas propriedades. Ora, neste caso o type vai ser do tipo int, vai ser aqui neste caso vamos ter aqui o unique, true, vamos ter o auto increment, ok, aquilo que ali está vai estar também, vamos ter o unsigned, que vai ser true, e o auto increment igual a true também. Portanto, estamos a definir aquele que será a chave primária. Depois, vamos definir aqui o nome, o apelido e o e-mail. São todos iguais. Reparem, o nome vai ser do tipo
neste caso type varchar, vai ter uma constraint de 50 caracteres, que está ali definida, ok? Vamos ter aqui mais nada, não precisamos de rigorosamente mais nada, é suficiente. Poderíamos estar aqui a definir null, default null, etc. Não interessa, vamos deixar ficar assim. Eu agora vou simplesmente copiar tudo isto que aqui está, vou ainda adicionar aqui uma vírgula e vamos colocar aqui mais duas vezes. Neste caso para o apelido e para o e-mail. Ok? Tudo certo, falta aqui os últimos dois. Eu vou também colar aqui, vou alterar a data de nascimento. Vai ter aqui um date time. Não tem nenhuma constraint. Vamos meter aqui um default que vai ser nulo. Ok? E agora vamos copiar aqui e vamos criar o deleted at. Isto apenas para criarmos algo muito semelhante à nossa estrutura que aqui está. Ok? Neste caso, esta estrutura que aqui está, que é o ID, o nome, apelido, e-mail, data de nascimento e deleted at. Ok? Muito bem. Temos então aqui a estrutura feita. O que nós vamos fazer agora é o this, this forge, e vamos criar create table. Qual é a tabela? Clientes. Vamos aqui criá-la nesta condição dela existir ou não. Create true. E antes disso, obviamente, antes de criar a tabela, nós vamos ter, ou melhor, já temos ali os campos adicionados, portanto, tranquilo. Vamos olhar aqui muito rapidamente para esta função add key, porque temos uma primary key, neste caso temos as foreign keys e temos as primary keys, ok? Então nós vamos ver aqui, ao adicionar keys, nós temos aqui no up disabled foreign key checks, se nós quisermos ignorar, enabled foreign key checks, isto é, verificar ou não a integridade referencial da nossa base de dados. Neste caso, eu vou adicionar aqui a chave desta forma, add key e div log e true, ok? Então vamos colocar aqui this forge add key. Eu penso que aqui nós poderíamos usar a foreign key, a primary key, será o termo mais correto, e aqui eu vou colocar o ID cliente, ok? ID cliente, que é o nome desta coluna que eu aqui tenho. Vamos colocar aqui também como true. Eu penso que também é permitido fazer isto, cá está. E, portanto, temos aqui estas instruções todas que nos irão levar à criação da tabela clientes. Ora, o que é que nós vamos fazer no down? No down nós vamos querer voltar atrás. Ora, se o up faz a criação da tabela, nós aqui vamos querer destruí-la. Então, para isso, vamos colocar aqui this forge drop table e vamos colocar aqui clientes, vírgula true, isto é, deitar abaixo, se caso exista, ok? Portanto, se nós olharmos para aqui, aqui não tem o true, mas tem o drop table, eu penso que não vai existir qualquer problema, e por conseguinte nós temos a nossa migration criada. Vou aqui apagar este comentário, o que nós vamos agora fazer é testar a nossa migration. Ora, para testar a nossa migration, eu vou aqui fechar aqui o fecheirinho, não há qualquer problema nenhum. Nós não temos que decorar este nome, ok? Porque existe um comando no PHP Spark que vai procurar todas as migrations e vai executá-las. Mas o que vai acontecer aqui na execução destas migrations é que há uma nova tabela que vai ser incluída na nossa base de dados e que se chama exatamente migrations e que vai guardando um histórico das migrations que nós vamos fazendo. Por conseguinte, é essa a forma que depois o sistema vai conseguir usar para perceber que tipo de operações é que foram feitas com as migrations na nossa base de dados. Nós não vamos estar a explorar estes conceitos muito mais avançados, eu vou apenas fazer aqui esta exemplificação para vocês depois poderem ter a matéria suficiente de base para poderem fazer as vossas próprias experiências. De qualquer das formas, vamos regressar aqui à nossa linha de comandos e vamos olhar em primeiro lugar para a nossa base de dados. Ela tem aqui a tabela de clientes, eu não a quero perder, portanto eu vou aqui editá-la no sentido de alterar o seu nome, ok? Então vamos aqui no Basic, clientes, vamos lhe chamar Old, ok? Vamos clicar aqui em guardar e, portanto, passamos a ter clientes Old. Quando eu executar a minha migration, vai ser criada uma nova tabela de clientes, ok? Então temos aqui o PHP Spark Migrate. E reparem o que é que vai acontecer.
ele vai dizer o seguinte, ok, CodeIgniter Command Line Interface Tool, aqui a data do servidor, e ele diz o seguinte, executando todas as novas migrações. Isto é, porque eu posso ter vários fecheiros e aqueles que já foram executados, ele não os volta a repetir. Okay? Que é o caso, por exemplo, desta migration que eu fiz para os clientes. E reparem o que é que ele diz logo na linha seguinte. Running, isto é, executando, este fecheiro, okay, que está, o fecheiro que tinha este prefixo, aqui não está exatamente correto, porque o app database migrations deveria aparecer antes e depois o prefixo deveria aparecer lá à frente, mas aqui conseguimos ver que é, então, a migration dos clientes, esta que aqui está, ok? E depois temos aqui o done, isto é, concluído. Se chegarmos aqui à nossa base de dados e a formos agora refrescar, nós vamos ter a oportunidade de verificar que foram adicionadas duas novas tabelas. A tabela de clientes e a tabela migrations. A tabela migrations é gerida internamente pelo próprio CodeIgniter, portanto nós não vamos mexer. A tabela de clientes foi aquela que nós definimos com a estrutura que nos foi indicada. E reparem que há aqui uma confusão de índices. Esta chave que ali está, penso que tem a ver com o facto de eu ter definido que tem que ser único, é só simplesmente por isso, mas eu defini uma primary key, que é esta que aqui está, e que está ali a um laranja, não é? Um amarelo torrado, um laranja, basicamente. E, portanto, nós temos aqui, de uma forma muito simples, mais ou menos a mesma estrutura que aqui está. Obviamente que eu tinha aqui já colocado outras chaves, etc., mas a estrutura da base de dados é exatamente a mesma. E, por conseguinte, nós estamos preparados para dizer aos nossos companheiros de desenvolvimento que, para poderem ter uma base de dados exatamente igual em termos estruturais à nossa, só terão que executar as migrations. E se nós quisermos criar uma migration para cada uma das tabelas, nós podemos criá-la e automaticamente o sistema vai proceder dessa forma. Eu não vou alongar muito mais este vídeo, que já vai relativamente longo. Vou deixar ainda para o próximo vídeo algumas experiências com as migrations para vocês verificarem que depois podem, obviamente, fazer as vossas próprias experiências e obterem o maior proveito desta funcionalidade.